Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 26 de setembro, agora na Espanha, 10 horas e 30 minutos no Brasil, 5h30 da manhã. Gente, vejam que movimentação maldosa da BTC, que seguiu o mesmo padrão da acumulação anterior, o que era uma resistência, essa que era essa LTB aqui linkando esses topos descendentes, passou a se comportar como suporte e não deu outra. Agora a gente está ameaçando promover mais um rompimento ascendente que vai levar a BTC para furar a resistência em 65 mil. 65 mil é nada mais, nada menos que a confluência entre a média móvel de 200 períodos e a aresta superior da nossa grande bandeira de alta. Se a gente sair no diário e olhar no semanal, a gente percebe duas coisas. A primeira é que a bandeira de alta pelo candle semanal já está sendo rompida de forma ascendente. Em que pese, aqui no diário, a gente está desenhando hoje um candle levemente vendedor, o fato é que a BTC está subindo e a BTC está pesada. Já vou explicar por quê. Porque o DXY ontem subiu quase 0,5% e hoje está no nível da estabilidade. Mas vamos voltar aqui para o candle semanal da BTC, só para os senhores perceberem o que há de gordura para ser queimada nessa pernada impulsiva. O RSI estocástico tá no limbo, tá no zero. Isso aqui tem todos os quadrantes até o topo da métrica. Tem basicamente 80% do caminho a ser percorrido. Aqui no gráfico semanal, esse corpo real comprador, nesse momento, está avançando para cima da mediana da banda de Bollinger no semanal, que ficou em 63,100, agora a BTC a 63,768. Se a gente desenhar na semana que vem um corpo real acima de 63,100, aí, meus amigos, é chapéu pro palhaço. A BTC tecnicamente já teria rompido essa LTB aqui no semanal. A gente precisa confirmar esse rompimento no diário, desenhando um corpo real acima de 65 mil dólares. Isso não está muito longe de acontecer. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está ganhando espessura. Olha aqui, a linha superior e a linha inferior ficaram agora agressivamente apontadas para cima. As três linhas do canal de Keltner vão no mesmo caminho. Eu insisto com os senhores. Esse padrão comportamental diante de uma resistência brutal como a ofertada pela MM200, essa de ficar batendo e não ter força para cair, ficar batendo e não ter força para cair, é um típico padrão comportamental altista. Isso aqui vai explodir para 109, 111 mil dólares. Por isso eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Imaginem os senhores verem o próprio capital ser multiplicado por 35, por 40 vezes. É renda variável, nada é garantido, mas é muito factível que ocorra. Eu confesso que desde que eu cheguei no mundo cripto em 2013, eu nunca vi tantos fatos fermentarem de forma conjugada e coordenada em prol da criptografia. Tokenização do mercado obrigacionista norte-americano, Treasuries e Bonds. A BlackRock reportou ontem que basicamente há quase $1 bilhão em Treasuries e Bonds rodando como token ERC20 na rede ETH no seu projeto Build. Tokenização de ativos do mundo real, não só do mundo TradeFi. O Departamento de Trânsito da Califórnia está transformando cada veículo daquele órgão regulador de trânsito em uma NFT rodando na rede Avalanche. Regulamentação das stablecoins, chegada de CBDCs, já vou falar sobre isso. O Hong Kong agora lançou um piloto, a fase final do piloto da sua CBDC do dólar de Hong Kong, que vai ser o dólar digital. Enfim, gente, o que está acontecendo não encontra precedentes. O principal candidato à corrida presidencial norte-americana se autoproclamando um embaixador criptográfico. Aqui no 6 horas, a BTC basicamente estava transitando por cima da Upper, agora fez uma leve incursão de volta para a banda. Isso aqui aconteceu em razão do toque nesse último topo.
Isso aqui estava na memória do mercado, porque impôs essa corretiva. O mercado tem memória e tendência, teoria de Down. Então isso aqui, obviamente, seria uma resistência, mas na verdade a gente só vai parar nos topos dessa acumulação. Aqui no diário, ancorado pela banda de Bollinger, a gente sabe que os cumes dessa acumulação estão lá em 70 mil. É para lá que a gente está indo. Na seara fática, PayPal libera acesso para contas institucionais e comerciais para comprar, vender, armazenar e transferir criptoativos. O PayPal lançou a sua stablecoin, a PYUSD, que cresce exponencialmente. Gente, isso aqui é mais um pavimento de um duto legal de aporte de grana institucional absolutamente brutal. Aqueles só para os senhores terem uma ideia, no bull run passado, de 2020 e 2021, a BTC basicamente ganhou tração e conseguiu romper ali o último topo em 20 mil e só foi parar em 64 mil depois que o PayPal liberou a compra de criptoativos pelo seu app. Agora eles liberam os institucionais. Há basicamente uns 40 congressistas norte-americanos exigindo que o regulador bancário norte-americano autorize o sistema bancário ordinário dos Estados Unidos a custodiar criptoativos. Tem gente que não está ligando o queijo ao ratinho. Tudo isso, todos esses fatos fermentados, aliado ao início de uma flexibilização pelo Banco Central Chinês, o Banco Popular da China, junto com o Fed, as pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. Gente, o M2 Global, que mede basicamente a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos, já havia desenhado um novo recorde em agosto e ele vai bater um novo recorde em setembro. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para este ciclo. O que vem por aí não é brincadeira. Eu tô falando de multiplicação do próprio patrimônio em 40 vezes. É renda variável, nada é garantido, mas é muito factível que ocorra. E o Arthur Reis, fundador bilionário da BitMEX, disse que a próxima administração presidencial é absolutamente irrelevante para o futuro da BTC e do mundo cripto. Segundo ele, os estados soberanos não apoiam a criptografia. Eles estão lidando com um movimento socio-macroeconômico. Ele basicamente disse que não acredita que o candidato republicano Donald Trump esteja sendo genuíno a adotar uma amplitude institucional em nível estatal dessa magnitude. Segundo ele, o presidente manda muito, mas ele não pode controlar todas as instituições. E há uma resistência institucional latente, não só nos Estados Unidos, mas na zona do euro, na América Latina, contra a expansão da criptografia. E que os estados eles vão engolir a criptografia e lidar com esse movimento, com essa expansão desse movimento sócio-macroeconômico. E que mesmo que o Donald Trump vença, ele não vai conseguir criar um tesouro nacional em BTC para os Estados Unidos sem antes passar pelo Congresso, que vai ouvir as instituições diretamente envolvidas. Enfim, há toda uma resistência institucional que vai ser rompida de acordo com a própria expansão desse movimento sócio-macroeconômico que está se desdobrando. Então, para ele, é absolutamente irrelevante quem eventualmente vá vencer as eleições. E a SEC agora inventou que os dispositivos de mineração criptográficos seriam valores mobiliários. Gente, a SEC tá pirada. Todo dia ela inventa uma nova novidade, basicamente legislando. Quer dizer, então, que agora um dispositivo, uma placa de mineração de criptoativos Proof of Work são valores mobiliários. A SEC tá absolutamente perdida e não entende nem como funciona uma DeFi. Ela não entende que as pools de liquidez são criadas por terceiros. Ela não entende que a Uniswap ela só é uma ponte para quem cria a pool de liquidez e depois para quem quer comprar e vender. A Uniswap mal controla o que é
os LP tokens, né, as pools de liquidez criados no seu protocolo. É como o sujeito que escreveu um livro sobre armamentos e o sujeito que fabrica o armamento ser acusado junto com quem escreveu o livro, o sujeito que fabrica e quem escreveu o livro ser acusado junto com o assassino que usou a arma por um eventual homicídio. Ou seja, o fabricante e quem inventou o dispositivo, quem criou as balizas para a fabricação do dispositivo, eles não podem ser acusados de um homicídio. É a mesma coisa com a acusação contra o dono do Tornado Cash, o protocolo de mistura que impede o rastreamento da origem dos addresses e de um eventual hack de criptoativos. O misturador inibe o rastreamento, mas acontece que as acusações contra o criador do Tornado Cash são por ele pura e simplesmente ter criado o protocolo. É como acusar alguém que escreveu um livro de como construir uma arma e acusar o autor do livro de um homicídio. Ou seja, é bizarro o que está acontecendo. A SEC nem sabe exatamente como funciona um LP token, um pool de liquidez, que pode ser criado por qualquer um de nós. A gente pode agora ir na Uniswap, criar um par Joãozinho contra ETH e qualquer um pode comprar o token Joãozinho contra ETH. Agora, acusar os criadores dos protocolos de violação das regras e da legislação é bizarro. Não há nem legislação aplicável a esses protocolos. E na seara geopolítica, Estados Unidos e aliados pedem um cessar-fogo imediato de 21 dias na fronteira entre Israel e Líbano para tentar evitar uma guerra total entre o Hezbollah e as forças israelis. E os Estados Unidos avisaram que estão mandando mais 8 bilhões de dólares em ajuda com armas para a Ucrânia. O Zelensky alfinetou no seu discurso na ONU, alfinetou as forças, os russos, o Kremlin, e o Putin não deixou de graça essa alfinetada. O Putin, agora na manhã dessa quinta-feira, emitiu uma nova advertência nuclear ao Ocidente, justamente por ficar enviando armas e dispositivos de navegação e drones e mísseis de longo alcance para a Ucrânia. O Putin disse basicamente que a Rússia jamais usaria armas nucleares contra estados não nucleares, citando expressamente a Ucrânia, mas que pode sim fazer uso legítimo de armas nucleares se fosse atingida por mísseis convencionais e tecnologias só detidas por estados nucleares, que é o que está acontecendo com a Ucrânia. A Ucrânia está se valendo de tecnologias, de uso de satélites, de mísseis de longo alcance, de drones e de sistemas de navegação ofertados pela OTAN, que tem potências nucleares, como a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. Ou seja, o Putin está dizendo o seguinte: se vocês não pararem de ajudar a Ucrânia, basicamente haverá um ataque nuclear. Nesse cenário hecatômbico nuclear, a BTC travou aqui na MM200, mas dada a quantidade de vezes que ela já encostou ali, mais de 7 vezes, eu tenho para mim que isso aqui vai ser rompido. Não há mais tantas ordens de vendas assim para serem carcomidas nesse patamar. 65, se for rompido, só vai parar em 70. E 70, se for rompido, só vai parar em 111, 109 mil dólares. Por isso eu ouso a repetir e a afirmar: aqueles que estão desembarcados vão voltar pagando um pedágio brutal. E quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer ADA, Polkadot, Kusama, Solana. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.